De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o estresse, minha gente, atinge cerca de 90% da população mundial e pode causar várias doenças. Para explicar como é que o estresse afeta a nossa saúde e o nosso dia a dia, eu recebo aqui na nossa casa a diretora científica da Comunidade Brasileira de Naturopatia, Cris Buarque. Cris, seja bem-vinda! Olá! Feliz Ano Novo! Para você e todos que nos acompanham também é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Prazer é todo. Cortou o cabelo. Sim, a correria pediu. Mas ficou linda, eu achei. Muito ficou obrigada, linda. obrigada. Mais linda. Muito obrigada. Cris, quando a gente fala de estresse, as pessoas já falam assim, eu sou estressada. Ou eu não sei o que eu faço com esse estresse. O que é o estresse? Para a gente identificar, porque às vezes a gente é ansioso, né? Às vezes pode ser outras coisas que desencadeiam. O que é o estresse? Muito bem. O estresse é quando há um desequilíbrio entre aquilo que acontece na minha vida e a capacidade que eu tenho de responder ao que acontece na minha vida. Então, esse desequilíbrio gera um estresse, gera um monte de respostas no meu organismo, né? E assim, essas respostas, elas têm uma ação muito particular ligada ao cortisol, que é o hormônio do estresse. E como que a gente sente que a gente está estressado? Ai, olha... Porque, né, hoje em dia a gente fala, tô estressada. É verdade, é verdade. Bom, a gente não pode viver sem estresse, não é? Porque o estresse, ele é uma condição que não precisa ser uma tortura. Ele se torna porque a gente permite, talvez as pessoas não percebam, como você está dizendo, quais são os sinais, mas o ar falta. Parece que não dá para respirar o ar até o final, parece que ele para aqui na metade. Taquicardia. As pessoas começam a se envolver num tipo de comportamento que elas nem percebem, nocivo para elas e para outras pessoas. Por exemplo, começa a falar tão alto, mas não percebe que está falando alto, né? E as pessoas ao redor também não percebem isso, porque o estresse, ele tem essa particularidade de contaminar. Então, é como você estar numa festa. Outras pessoas ao mesmo tempo. Estressa, sim. Ambientes calmos, você se adapta, mesmo que lentamente, àquele ambiente e vai entrando naquela sintonia. Ambientes estressantes, você daqui a pouco sai de lá um pouco esgotado, um pouco cansado, sem entender direito o que aconteceu. Né? Então, aquele estresse, ele foi servido como numa festa, né? Como aperitivos, como uma bebida, e você foi bebendo e se servindo dele sem perceber. Né? E a gente sente, por exemplo, tem muitas pessoas que chegaram aí para o hospital, eu tenho amigos assim, né? Eu tava com muita dor e o braço formigando, chega lá, faz exames de tudo, não é nada. Exato, é estresse. Exato. Porque esse hormônio, o cortisol, ele tem muita influência das emoções. Então, a gente precisa realmente perceber, sabe, Abby, o que acontece que a gente responde às coisas da vida muito mais pelo inconsciente do que pelo consciente. O consciente é bem pouquinho, é como aquela pontinha do iceberg, não é? Mas a gente responde mais por questões inconscientes, experiências que nos aconteceram no passado. Então, sabe aquela coisa de falar assim, oi, Abby, tudo bem? Tudo bem o quê? Não é? Você nem percebe, não é, o que você está, como você está respondendo, mas são questões do inconsciente. Então, por isso que é tão importante a gente se autoconhecer. A gente realmente é uma das palavras mais usadas de uns tempos para cá, mais acessadas na internet, mas quando a gente se autoconhece, né? Então nós sabemos, peraí, mas por que eu reagi dessa forma? Será que era para tanto mesmo, né? Nossa, depois que você vê o filme, você fala, nossa, acho que foi meio exagerado. Acho que exagerei, né? Que bom quando a gente ainda tem essa reflexão, né? Porque nem sempre a gente tem, porque às vezes a gente é tomado mesmo pelo estresse, numa onda tão grande que às vezes as pessoas que estão do nosso lado, como você disse, a gente contamina e fica todo mundo meio cego ali. E isso pode trazer um prejuízo para a saúde, por exemplo? O que eu posso acontecer pelo estresse? Sim, você pode, por exemplo, como eu disse, não perceber, permanecer nesse estresse. E cada um de nós vem para cá com um livro de muitas páginas, é o nosso código genético. Então, algumas páginas já foram lidas, outras não foram lidas ainda. Com o estresse, essas páginas podem ser lidas precocemente.
Então, é muito do que vem acontecendo, por exemplo, nesses 2 últimos anos, essas páginas elas vêm sendo abertas muito talvez antes da hora. Então, muitas doenças estão aparecendo, maior parte delas doenças de fundo emocional. Sim. Pânico, depressão, ansiedade. Então, o que nós precisamos fazer é identificando, buscar realmente ajuda. Existem recursos naturais para ajudar as pessoas que estão muito estressadas. Você vai começar a não conseguir dormir, né? E esse acúmulo de cortisol excessivamente no seu organismo, o que vai acontecer? Ele é um hormônio anti-inflamatório. Quem fez tudo tão perfeito que colocou um anti-inflamatório natural. Até numa picada de inseto, o cortisol age. Você vê que ele é bonzinho, né? Só que quando ele é produzido demais da conta, né, excessivamente no estresse contínuo, o que vai acontecer? Nosso corpo entra em fadiga por excesso de cortisol. Então, a gente não tem mais uma condição de ter resposta anti-inflamatória natural. Então, quer ver só uma situação? Você passa a ter intolerância à lactose, intolerância a glúten. Então, não que essa seja a única causa, mas muita gente que tem esses problemas nem imagina que seja também por causa do estresse. Que interessante, porque e há pessoas que começam a perceber isso, né? Hoje eu comi isso e já não deu tão certo, já sei, né? Isso. Como que a gente faz para respirar e não pirar? Olha, o dia é muito favorável hoje, né? Eu já percebi nas suas mensagens, nas mensagens recebidas, ele é muito favorável porque ele traz essa vibração do recomeço, né? De uma nova página para esse livro, né? Vamos escrever uma nova página. É muito interessante essa virada do ano, né? Então, eu sempre costumo dizer que a pausa é um ganho. Então, ao longo do dia, várias pequenas pausas, onde você tem uma respiração, um relaxamento. Mas, Cris, eu estou muito estressada. Se eu pausar, se eu ficar quietinha, eu tenho vontade de bater nas pessoas. Bom, aí você precisa realmente de alguns recursos, buscar ajuda. Mas essas pequenas pausas, pode ser com um chazinho, pode ser com a música, pode ser a respiração, pode ser fazendo nada. Isso não é perda de tempo. Né? A gente vive numa sociedade em que se você está parada, meu Deus, eu estou perdendo tempo. Sim. Não, você está ganhando vida. Então, pausa um pouquinho, né? Deixa as células se assentarem um pouco nos lugares certinhos dela, né? Respira Deixa elas pouco. chegarem onde elas têm que chegar, né? Eu pauso várias vezes. Pausa. Eu pauso. E a gente, como que a gente consegue pausar sem sentir culpa? Porque às vezes, eu vou te falar uma coisa minha mesmo, né? Eu sou muito acelerada. E hoje, por exemplo, eu levantei e sabe quando você está cansada e o corpo falava, Biane, espera mais um pouco. O que você tem que fazer agora, neste momento que você tem que levantar e sair correndo para a vida? E eu me culpo. Eu falo, tá bom, então vou ficar quietinha, vou ler, vou fazer minha oração. Eu faço já pensando na hora do relógio, tipo, mas será que vai dar tempo depois de eu fazer isso? A gente não faz nem uma coisa nem outra, Cris. Mas vai dar tempo. Vai, porque né? Isso... Tem que ser forte, continuar na Não, disciplina. continue, persista, porque assim, essa pergunta que você se fez, mas será que vai dar, será que não vai dar? Você deu a resposta estabelecendo a prioridade, porque existe aquilo que é importante e existe aquilo que é urgente, né? Mas tudo passou a ser urgente. Exato. E naquele momento que você falou assim, eu preciso descansar, foi estabelecido que aquela era a sua grande prioridade. E é impressionante, né? 5, 10 minutinhos que seja, pode ser com as pernas para o alto, pode ser sentado. Quando você se levanta, parece assim... É outra pessoa. Tá nova, tá novo. Então, vale a pena pensar... E que culpa, né? Isso aqui pode ser breve, isso aqui pode ser curto, né? A gente vê, a clínica mostra isso no dia a dia. Tem paciente que fala assim, eu fui ao shopping, mas eu dei uma olhada ao entrar, se de repente não tinha alguém conhecido, porque poderia me ver e falar, passeando. Passeando. É terrível isso, né? Um julgamento, né? Exato. A gente se preocupa muito com o pensamento do outro, também no estresse. Isso também estressa, né? Muito, muito. É aquela coisa assim de...
você passou dos 18 e dá licença que eu, né? Eu quero relaxar um pouco, quero ser feliz. Tem aquela questão, Abi, que você é ciente das suas responsabilidades, dá o seu melhor, você trabalha. Então, quando você está no seu trabalho, você dá o seu melhor. Quando você está quietinha, relaxando, dê um pouquinho do seu melhor também para o seu corpo, não é? Porque isso é muito refazedor, isso regenera. Procure ver se o seu sono está indo bem, porque o sono, ele vai fazer o seguinte, um bom sono no outro dia é uma garantia de serotonina. E a serotonina vai equilibrar esse cortisol, né? Então, você vê como a importância de uma coisa tão simples, que é dormir, né? Então, se você não está dormindo bem, precisa realmente ficar atento a isso e buscar ajuda, porque esse é um bom termômetro para o que o estresse está fazendo com você. Dormir é fisiológico. Todo mundo dorme, ou pelo menos saiba deveria. controlar e equilibrar o estresse, porque é o que você disse, não dá para viver sem. É a mesma coisa de cair e levantar. A gente vai precisar cair para saber como é que levanta. Então, o estresse, ele é um empurrão ali para, opa, isso aqui você precisa dar uma melhorada, porque isso está te provocando uma reação que você não gostaria, Exatamente. né? Mas conseguir equilibrar, conseguir entender o que eu preciso fazer, dar aquela respirada antes de responder, antes de agir, não é? É uma boa dica. E tem uma frase famosa que diz assim, não levante a voz para mim, melhore seus argumentos. Então, né, isso já é um indicador. Por que você está falando tão alto assim? Por que você está gritando, né? Já mostra que ali há um problema, né? E aí o segundo começa a gritar também, né? Daqui a pouco está todo mundo gritando. Não tem necessidade, minha gente. O estresse não é ruim. Não é de todo ruim, ele precisa ser moderado. Se você tem um projeto de trabalho a ser entregue com prazo, por exemplo, o cortisol vai gerar essa adaptabilidade, você vai conseguir entregar no prazo. Talvez você tenha que se exceder nas suas potencialidades, descobrir o quão você é bom e nem sabia naquilo. Às vezes é desafiador, né? Faz crescer. E depois de um certo tempo, aquele projeto termina, o prazo termina e você tem que relaxar um pouco, você tem que sair daquela escala, né? Se recuperar. O que é ruim é como se esse projeto e esse prazo fossem diários. Eles não tivessem fim. Aí sim, aí você tem uma sobrecarga em toda a sua carcaça, em toda a sua mente, o seu coração, e o estresse afeta coração, rins, fígado, afeta todos os órgãos. Então vamos cuidar, né? Uma das promessas do ano, que já que a gente quer tanto se cuidar, certeza, que a gente comece cumprindo assim, se observando, né, Cris? Exatamente. Eu acho que é um ótimo laboratório para todos nós. Muito bom, muito bom. A gente olhar essa natureza aqui, por exemplo, se inspirar nela, é uma boa dica. É uma boa dica. Obrigada, feliz ano novo para você mais uma vez, viu? Agradeço o convite, um prazer. Que a gente tenha equilíbrio nesse 2022 para tudo, né? Que assim seja. Assim seja. Cris, aproveita, segue a Cris na internet, @naturopatas do Brasil, YouTube Cris Buarque com CH, que está aparecendo aí na sua tela, e o número é o 11 97 123 0252. Um beijo. Ficou linda, adorei o cabelo, achei que ficou com o rosto assim mais leve, né? Que Gostoso bom, ouvir ela obrigada. falando, tá linda.